Oi, a paz do Senhor. Espero que todos estejam bem, né? Venho aqui hoje trazer mais uma mensagem, né? Uma palavra do Senhor. E hoje nós vamos explanar um pouquinho 2 Samuel, capítulo 10, tá bom? Alguns versículos desse capítulo. Vamos fazer então a nossa breve oração. Senhor, meu Pai, te agradeço mais uma vez por estar aqui, levando, Senhor, a mensagem de ti, a sua palavra. Peço, meu Pai, que me ilumine, que me use para falar com seus filhos. E onde chegar essa mensagem, Senhor, que o seu Espírito Santo trabalhe conforme a sua vontade. Não conforme a minha, mas somente a sua vontade. Amém. Então vamos lá para a palavra. 2 Samuel, capítulo 10, versículo 1. E aconteceu depois disto, que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de benevolência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de benevolência comigo. E enviou Davi os seus servos para consolá-lo acerca de seu pai, e foram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então li aqui o versículo 1, versículo 2. Davi enviou os seus servos até o reino, né? Aqui as vitórias de Davi sobre os amonitas e os sírios. Então, os amonitas eram um povo que não servia a Deus, né? Era um povo de descendência de Ló, que é aquela descendência que Ló, né, teve filhos com a própria filha. Então, era descendência desse povo aí, os amonitas. Só que tinha um rei lá, esse rei Naás, que era o pai que tinha morrido de Anum, que era o rei atual. Ele morreu, mas ele tinha agido de benevolência com Davi, quer dizer, ele tinha feito uma bondade, ele tinha socorrido Davi no momento que Davi estava fugindo, estava refugiado, né, de Saul, com medo de Saul. E esse rei ajudou Davi. Então, como Davi era um homem de coração bom, né, era o homem segundo o coração de Deus, ele mandou os seus servos mandar os seus sentimentos para ele, ao seu filho, né? Porque ele tinha falecido. Então, mandaram os seus sentimentos ao seu filho. Então, Davi era um ser humano que nunca se esquecia das coisas boas que faziam com ele, né? Ao contrário de muitas pessoas que recebem o bem, mas nunca se lembram da pessoa, nem agradecer. Às vezes as pessoas agradecem ao outro, né? Por aquela pessoa estar fazendo o bem para ele. E Davi não. Apesar de Davi ter pecado lá no passado, ter feito coisa errada, né? E que muitas pessoas já sabem, mas quem não sabe, contar um pouquinho da história de Davi. Desculpa. Um pouquinho da história de Davi, para quem ainda não conhece, né? Davi, ele pecou porque ele quis a mulher do seu amigo e também colocou esse amigo na frente da guerra para que ele fosse morto, né? E para que ele ficasse com a esposa, porque ele já tinha se deitado com ela e ela já estava grávida dele. Então Davi pecou gravemente, né? E todos sabiam que aquele pecado era um pecado para a morte. A consequência daquele pecado era a morte. Antigamente era assim. Não é como hoje na graça que você erra, que você peca e você pede perdão para Deus se você se arrepender de verdade, né? Não é igual muitos têm por aí que fala assim, eu vou continuar errando porque Deus é misericordioso, Deus é amor e vai me perdoar, né? Deus é justiça, né? Deus é amor, mas ele é justiça também. Ele perdoa, perdoa sim. Quantas vezes você errar, você pedir perdão, ele vai te perdoar.
só que tem as consequências, né? Eu já tenho um vídeo que eu falo das consequências do pecado. E as consequências vão vir, independente se Deus te perdoou, tá? Não fique pensando que você tá perdoado e que não vai vir consequências. Vem consequências. Todos os erros que nós temos na nossa vida têm consequência, tá? E Davi não foi diferente. Deus perdoou, não deixou ele morrer, não, o pecado não foi para a morte. Mas Deus falou assim, ó, a espada não vai sair da sua casa. E como não saiu, né? A própria filha foi estrupada pelo próprio irmão. O irmão matou o irmão que tinha estrupado a irmã. E depois esse filho se levantou contra o pai, querendo o próprio reino do pai. E o pai teve que guerrear contra o próprio filho. E nessa guerra, o filho foi morto. Olha que tragédia. Tirando a morte, né, do nenezinho que morreu assim que nasceu, da mulher que ele tinha praticado o pecado. Entendeu? Depois veio o filho da benção, que era o filho que reinou, né, que é o Salomão. Gente, então, Davi pecou. Não se engane achando que você vai pecar e que não vai ter consequência. Vai ter consequências, sim. Se você praticar atos errados, coisas erradas, vai vir consequência. Aí você às vezes vai estar falando aí, a quem é você para falar isso, né? Eu sou uma pecadora também. E todas as coisas que eu faço de errado, Deus tem me cobrado, tá? Tem me cobrado com vara severa. Tenho pagado os preços das consequências dos meus erros. Sou pecadora também. Erro muitas vezes. Tenho pedido perdão, mas as consequências dos meus erros sempre estão aí. Eu tenho pagado as consequências dos meus erros. Tá bom? Mas, o que eu posso falar? Evita. A gente pode evitar, né? Manter o foco em Deus e evitar. Quando não for possível evitar, tudo bem. Pedir perdão, recomeçar. Mas se pudermos evitar, vamos evitar. Tá? Para que a gente não sofra tanto, né? As consequências dos nossos erros. Amém? Então, falei aqui um pouquinho de Davi, né? Às vezes você até já conhece a história toda de Davi. Mas é uma história linda. Ele é um homem segundo o coração de Deus. É um homem bom. Tanto que Deus se agradou tanto dele, né? Um homem rejeitado pela família, pelos irmãos. Ninguém dava nada por ele dentro da sua casa. Assim como você está aí hoje, às vezes, ninguém dá nada por você dentro da sua casa, dentro da sua família. Mas Deus dá, né? Deus escolhe aquele que ninguém dá nada. Deus levanta aquele que ninguém dá nada. Para mostrar que é Ele que faz. É Ele que faz, tá? É isso que Deus fez na minha vida. Então hoje eu venho aqui falar da palavra do Senhor, glorificar o seu nome, porque Deus me tirou lá do lodo do lamaçal. Ele me escolheu e Ele me levantou. E eu estou aqui para glorificar o nome dEle e levar a mensagem aonde Deus querer que essa mensagem vá. Aonde que chegar, eu peço muito a Deus que seja plantada no coração, que seja germinada. Sempre eu falo isso porque essa germinação é importante acontecer dentro de você, tá? Essa vontade de querer Deus tem que ser dentro de você. Não adianta eu falar para você, porque é tão fácil eu falar, né? Mas tem que estar dentro de você, tem que germinar lá dentro, entende? Lá dentro e brotar. E aí você vai sentir aquele desejo enorme de colher almas, de fazer almas para Jesus, tá? Voltando à palavra, vamos voltar aqui à palavra do Senhor. Então, Davi
retribuindo, mandou os servos dele lá, né, agradecer, levar os sentimentos, as benevolências. Chegando lá, o que aconteceu? Como os servos de Davi foram recebidos? Vamos ver? Ó. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon ao seu senhor: Hanum, porventura, Davi, o teu pai, aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Porventura não te enviou antes Davi os seus servos para reconhecerem nesta cidade, para espiá-la e para transtorná-la? Viu? Quando as pessoas fazem o mal, quando as pessoas roubam, tem medo que roubem a sua casa. Tem medo que roubem as suas coisas, não é? Quando a pessoa faz o mal, ela acha que todo mundo vai fazer o mal para ela. Quando ela pratica alguma coisa errada, se ela mente, ela acha que todo mundo vai mentir para ela. Quando ela trai, ela acha que todo mundo vai trair ela, entendeu? Então aqui esse povo eram traíras, né? Eles eram um povo que não adorava Deus, era um povo totalmente corrompido pelos laços do inimigo. E eles achavam que todos também tinham a mesma maldade no seu coração. Eles achavam que todas as pessoas que se aproximavam deles também eram para enganar, era para fazer o mal, para mentir, sacanear, espionar, fazer maldade. Davi mandou seus servos lá nesse reino para fazer o bem, para mandar os seus sentimentos. Chegou lá, eles foram recebidos com desconfiança, né? Com desconfiança. E olha o que eles fizeram com os servos de Davi. Vamos ler no versículo 6. Versículo 4. Então tomou Hanum os seus servos de Davi e lhes rapou metade da barba. Olha só. E também lhe cortou metade das vestes até as nádegas. Então, olha só. Isso, rapar a barba de um povo israelita, era a mesma coisa de dizer, era uma falta gravíssima, era uma ofensa gravíssima, né? E cortar a sua roupa, deixar a parte do seu corpo como as nádegas descobertas, era como dizer que eles eram escravos, que eles não eram nada. Então, levou o grau da humilhação para os povos de Deus, dos israelitas, para quem mandou uma benevolência, eles trataram os servos de Davi com vergonha, com humilhação. E quando eles estavam voltando, o que aconteceu? Davi foi avisado. Falou assim, não venham para cá. Vai até um lugar, né? Mandou que eles fossem até Jericó, ficassem lá aguardando até que as barbas crescessem e que arrumassem roupas para que eles não chegassem lá daquela forma vergonhosa, humilhante. Entendeu? Então, os amonitas quiseram humilhar, né? Envergonhar aquele povo de Davi, os servos de Davi. Na verdade, eles não queriam atingir os servos, porque senão eles tinham matado todos os servos ali. Eles tinham a intenção puramente mesmo de atingir Davi, né? Humilhando ele, envergonhando. Então, porque se ele quisesse, se ele achasse realmente que aquele povo estava ali fazendo alguma espionagem, eles teriam matado eles, né? Mas a intenção deles era envergonhar mesmo Davi. Era afrontar Davi. Então vamos lá no versículo 6. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito abomináveis para Davi, foram e alugaram os sírios de Bet-Rabe e dos sírios de Zobá, 20.000 homens, de pé do rei de Maaca, 1.000 homens, e dos homens de Tobi, 12.000 homens. E ouvindo Davi, enviou a Joabe e a todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon, ordenaram a batalha, à entrada da porta, mas os sírios de Joabe, Zobá e Reabe
Reob, né? E os homens de Tob e Maaca estavam à parte no campo. Olha só. E aí começou uma batalha. Então eles vendo que tinham envergonhado, né? E sabiam que uma guerra ia se levantar. Então armaram seus homens para o ataque, para o enfrentamento. E com essa guerra que aconteceu, sem dúvida alguma, muitos inocentes foram mortos. Muitas pessoas que não tinham nada a ver com aquela desonra, com aquela humilhação, foram mortas, né? Então era um povo que não ligavam para as pessoas que estavam ali. Eles faziam a vontade deles e assim acontece hoje também na nossa realidade. Muitas pessoas não estão nem aí com o bem-estar do outro. Pensam de forma egoísta, sem amor. Vão fazendo o mal sem olhar a quem. Tem aquela palavra, faça o bem sem olhar quem. Hoje é assim. Vamos fazer o mal sem olhar quem vai atingir. Então essa guerra aconteceu. Aconteceu. E eles foram derrotados. Davi venceu a batalha. Se a gente for ler o capítulo inteirinho, a gente vai ver que eles tiveram estratégias de Deus para vencer a guerra. E eles venceram os amonitas e os sírios. Não adiantou nada levantar aquela guerra, aquele armamento, porque quando Deus está na frente da guerra, quando Deus está na frente da batalha, não tem para ninguém, né? E Davi foi injustiçado ainda. Um servo do Senhor, ele foi injustiçado. Ele foi envergonhado. Então Deus fez justiça por ele, né? Entregou aquela vitória na mão de Davi. Então vamos ler só o finalzinho do capítulo para a gente ver como aconteceu. Ó. Porém os sírios fugiram diante de Israel. E Davi feriu dentre os sírios os homens de 700 carros. 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Feriu também a Saboque, general do exército, que morreu ali. Vendo, pois, todos os reis servos de Hadadezer, que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Israel e os serviram, e temeram os sírios de socorrer aos filhos de Amon. Quando os sírios foram derrotados, eles ficaram com medo depois de defender os filhos de Amon, né? Então foram derrotados, todos, né? Então nós vemos aqui, quero falar um pouquinho agora com vocês, que o Espírito Santo venha me iluminar, para que o Espírito Santo fale em cada coração agora, né? Sabemos então que essa palavra, ela é alimento. Ela é alimento para nossa alma. Eu já falei várias palavras que eu tenho falado, eu falo. Não adianta somente alimentar a carne, o meu corpo. A minha alma necessita de alimento. A minha alma necessita de comida. Se eu não alimentar ela, eu vou ficar fraca espiritualmente. Eu vou morrer espiritualmente. E morrendo espiritualmente, eu não vou ter forças para suportar as coisas que a vida tem reservado. Os piores momentos, tá? Porque o dia mau não vem só para o crente, vem só para as pessoas que não é crente. O dia mau vem para todos. E nós temos que estar agarrado nas mãos do Senhor e bem alimentado com a palavra para suportar o dia mau. Amém? Então, vou falar aqui para vocês, né? A justiça de Deus.
Nós sabemos que Deus faz justiça pelos seus. Deus faz justiça porque Ele é amor. É o Deus de justiça. Muitas coisas têm acontecido na minha vida que eu pensei muitas vezes que eu não ia ter essa justiça de Deus. Entendeu? Teve momentos na minha vida que a minha sala de aula foi tirada das minhas mãos. E eu achei que a minha sala de aula não ia voltar para minhas mãos. E eu estava começando a servir o Evangelho, servir a Cristo, né, aliás, e não saberia que as provas viriam sobre a minha vida terrivelmente, né? E até a sala de aula que eu tinha, 2 vezes por 2 anos seguidos, eu estava com a sala de aula montadinha e ela era tirada das minhas mãos. Mas Deus ia lá e fazia justiça e a sala voltava para minhas mãos. Era uma coisa assim incrível. Teve um ano que eu saí chorando da sala, né? Por dentro, né? Não deixava ninguém ver que eu estava triste. A pessoa falou assim, ó, o teu acúmulo não dá certo, você vai ter que sair da sala. Falei, amém, tá bom. E a outra pessoa pegou a sala e, passado alguns dias, a pessoa saiu e falou, não vou ficar com a sala não, não quero ficar com a sala, e abandonou a sala. A outra professora. E eu voltei para minha sala. Foi uma bênção de Deus muito grande. E o outro ano em seguida, mesma coisa. O acúmulo não dava, eu tinha que se retirar da sala e ficar só com uma sala no outro período. E eu falei até na igreja, quando eu fui testemunhar, eu falei assim, ó, amém, né? Se Deus não quer me dar, se Deus quer assim, né? Porque eu não gostava de ficar substituindo, ficar no corredor, eu não gostava. Eu gostava de ter a minha salinha, né? Mas, como eu me conformei, falei, amém, Senhor. Eu não vou brigar com ninguém. Se o Senhor quer assim, amém. E o que aconteceu? Passado alguns dias, a professora passou em outro concurso e eu não tinha ninguém para pegar a minha sala, eu voltei para a sala novamente. Então é isso que eu estou falando para vocês. São exemplos simples, mas que Deus faz justiça pela gente, entendeu? A mensagem de Deus falando nessa palavra aí hoje, né? Deus é Deus de justiça. Davi, mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, ele pagou o preço pelos seus erros, né? Mostra que Deus é Deus de justiça. O filho que se levantou contra o pai, né? Querendo o reinado do pai, acabou sendo morto. Davi não queria aquilo, claro, era o próprio filho dele. Ele chorou, ele desesperou, mas o que ele podia fazer? O filho se tornou inimigo do pai, né? Então Deus fez justiça. Tanto quando o servo foi falar, Davi, seu filho morreu, você não chore pelo seu filho, ele era seu inimigo. Então, gente, Deus é justiça. Aqui, Davi foi afrontado, foi humilhado. E mesmo eles tendo aquele união com os sírios, né? 20.000 cavaleiros lá, todos para guerrear, para acabar com Davi, Davi venceu a guerra. E os sírios foram derrotados, e os amons também, os amonitas também. Então, gente, Deus fez justiça por Davi. E várias outras situações que a gente passa na nossa vida, que a gente fala, ai, Deus não tá vendo essa injustiça, né? E outras coisas que a gente vai vendo que sim. Um dia, eu estava numa igreja, eu fui fazer uma visita em outra igreja, e um certo pastor colocou a mão sobre a minha cabeça. Eu nunca tinha visto aquele pastor na minha vida. E ele falou assim, filha, você está morta por dentro hoje. Você não tem vontade de viver. Os seus dias perderam os brilhos.
o sol não amanhece para você. E foram as palavras mais ou menos assim, porque é difícil lembrar certinho as palavras, né? Porque eu fiquei tão emocionada naquele dia, que o que mais fixou na minha mente, que ele falou, é que falou assim, o sol vai brilhar para você de novo, né? Hoje você não tem vontade de viver, mas o sol vai brilhar para você novamente. E eu naquele momento ali, eu me agarrei àquela palavra. Eu não via horizonte. Realmente, os dias meus estavam sombrios. Eu levantava por levantar, eu comia por comer, eu cuidava dos meus filhos por cuidar, mas os meus dias eram sombrios. O sol não brilhava na minha vida. E Deus falou assim, eu vou fazer justiça por você. E quando Deus falou isso, eu criei. Falei, amém, Senhor. Porque só dele falar que ia fazer justiça por mim, eu já me alegrei. Por quê? Porque quando Deus faz justiça por você, não que você, por exemplo, uma pessoa quer te fez um mal, aí você quer que o pior aconteça com ela. Não é isso que eu tô falando de fazer justiça. É porque Deus coloca as coisas no seu devido lugar e faz você perceber quando você erra e quando você foi injustiçada por alguém, né? E isso aconteceu comigo. Passado alguns tempos, Deus fez realmente a justiça por mim. E eu vi a justiça de Deus sendo feita. Eu já estava curada nessa época, graças a Deus. O sol já tinha voltado a brilhar, né? Eu já sentia gosto de viver novamente. E a justiça foi feita, tá? Então eu quero dizer para vocês isso. Eu tenho um vídeo aí das consequências do pecado, né? Tem muitos crentes, muitas pessoas que falam assim, vamos viver o hoje, vamos aproveitar o agora, porque a vida é passageira. Realmente, a vida é passageira, tá? A vida é passageira e nós devemos tomar muito cuidado, tá? Porque principalmente porque a vida é passageira, que nós temos que pensar bem nas atitudes que nós temos tomado. Porque enquanto há fôlego de vida, há esperança de que a gente consiga ter um concerto com Deus. Tá bom? Então, o que eu estava falando aqui, que muitas pessoas falam assim, vamos errar, vamos fazer isso aqui, Deus perdoa, Deus é misericordioso. Eu ouvi muitas pessoas falar isso, crentes falar isso aí. Não, Deus é misericordioso, nós erra aqui hoje, amanhã a gente pede perdão e tá tudo certo, né? Tá tudo certo, sim. A gente é perdoado, sim. Deus perdoa. Só que tem as consequências. Tá bom? Não se esqueça disso. Mesmo eu errando, você errando, temos perdão, mas tem as consequências. E dela ninguém pode escapar. Davi não pôde escapar, os amonitas não puderam escapar, e os sírios que se uniram aos amonitas para derrotar Davi também não puderam escapar das consequências dos atos errados. Tá? Então é isso que a mensagem do Senhor é deixada para você hoje. Mais uma vez eu te falo, as consequências não poderão ser tiradas. Não sairá. Tá bom? Todo pecado, toda atitude, toda ação tem uma consequência, tá? A ação boa, as atitudes boas têm consequências boas. As atitudes erradas têm consequências ruins.
Então nós temos que estar aí vigilantes, lutando dia a dia para que as nossas atitudes sejam boas, tá? Para que as nossas atitudes sejam melhores hoje do que foi ontem. E que a gente fique plantando um pouquinho por dia de coisas boas, para que a gente colha essas coisas boas lá na frente, tá bom? E igual eu falei, eu não sou santa, sou pecadora, sim, falho muitas vezes, mas estou aqui lutando dia a dia para que eu consiga ser um pouco melhor todos os dias, tá? Estou lutando todos os dias para que eu consiga ser melhor, para que eu consiga errar menos, para que as consequências sejam boas e que a justiça de Deus seja feita na minha vida. Porque tudo que você faz na inocência, você não vai pagar preço. Mas tudo que você faz premeditado, né? Isso sim você vai pagar preço, tá bom? Tudo que é premeditado já tá assim, ó, premeditado. É diferente de você matar uma pessoa na hora do impulso, na hora de uma raiva, que você tá ali brigando, né? Aconteceu e pegou uma faca ali de repente para assustar a pessoa e a pessoa veio para cima de você e você acabou matando a pessoa. É diferente de você pegar uma faca, amolar ela e falar, vou pegar aquela pessoa. Você não está no calor da emoção, você não está no calor da raiva, você está indo lá praticar aquele mal de caso pensado. Arquiteta, maquina o mal e vai e faz. Vocês acham que a consequência para aquele que maquinou, para aquele que arquitetou o mal e foi e praticou, é maior ou menor do que aquele que aconteceu na hora da raiva, na hora do acidente, tá? Que não teve intenção de matar. Então, gente, é claro que aquele que não teve intenção de matar vai ter menos consequência. Pode pagar o preço? Pode, tem preço também. Mas, diante de Deus, Deus sabe o coração, entendeu? Deus sabe tudo que você arquiteta aí dentro. As coisas que você está arquitetando, né? Então Deus vê todas as coisas, Deus sonda os corações e as consequências para cada atitude é na base certa. Às vezes o homem falha, a justiça do homem pode ser falha, mas a justiça de Deus não é falha, tá bom? A justiça de Deus, ela vem na medida certa, ela vem na medida exata, nem para mais e nem para menos. Entendeu o exemplo que eu dei? Então, tudo que é feito maquinado é terrível pro mal, né? Tudo que você maquina pro mal. Amém? Então, eu espero que essa mensagem trabalhe no coração. Que você pegue essa palavra que o Espírito Santo colocou no seu coração. Amém? E que Deus possa estar trabalhando essa semana inteira no seu coração. Que você maquine nessa palavra, que você estude essa palavra. Que você observe cada detalhe que eu falei aqui nessa mensagem, tá? Quem faz o bem, recebe o bem. Quem arquiteta o mal, recebe o mal. É a lei da semeadura. O que você planta é aquilo que você vai colher. Eu sempre falo, se você plantar chuchu, você vai colher abóbora, né? Não tem como, né? Então, se você plantar chuchu, você vai colher muitos chuchu. Então, se você plantar o mal, você vai colher muitas coisas ruins. E se você plantar o bem, você também vai escolher muitas coisas pro bem. Tá bom? Fica com Deus e
que o Espírito Santo possa fazer além do que eu não fiz, além do que eu não pude expressar aqui. Amém? Fica com Deus.